Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 33. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 33. Amém, queridos? Eu quero usar esse texto para a gente dar continuidade daquilo que vamos conversar aqui nessa noite. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém, queridos? Então, essa é a palavra do Senhor que vamos conversar nessa noite. Peguei esse texto apenas como um texto base, mas a palavra do Senhor é essa. Jesus fala conosco nessa noite. Nós somos a igreja do Senhor, amém? E o Senhor fala para mim e para você, as palavras que estão nas Escrituras precisam ser vida e verdade na nossa vida. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Em mim vocês terão paz. E ele diz, tenham bom ânimo. Ou seja, tenham coragem. Continue. Caminhe. Não para. Então, nós vamos trabalhar nessa noite sobre isso. O Deus que se faz presente. Nos traz a ideia do Emanuel, né? O Deus conosco. Então, em toda a história, em todo o tempo, irmãos, Deus está conosco. Nós vimos que as dificuldades da vida, os desafios, as provas, elas são inerentes ao viver do ser humano e ao viver do cristão também. Você concorda com isso? Né? Se eu pedisse para você levantasse a mão aqui, quem está passando por algum tipo de dificuldades? Praticamente todos nós temos. Seja ela de ordem financeira, seja ela de ordem material, seja de ordem espiritual, seja de ordem física, não é verdade? Enquanto aqui nós estamos neste mundo, nós temos os nossos embates, temos os nossos desafios, mas o próprio Jesus fala à sua igreja que nele nós temos paz. Então, o mesmo Jesus que nos salva, irmãos, e pela sua palavra, ele orienta os seus filhos, mostrando que esse viver cristão, esta vida com Deus, esse caminhar com Deus, esse viver com Deus, é um viver de lutas, é um viver de provas, não é verdade? É um viver de dificuldades. Só o Senhor sabe como cada um de nós chegou aqui. Talvez uns chegaram alegres, animados, mas talvez outros chegaram arrastados. Talvez outros disseram, Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Mas Ele é o Deus que nos vê, amém, irmãos? Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está muito próximo de cada um de nós. Então, queridos, mesmo diante da aflição, mesmo diante dos desafios, a gente pode ter a certeza que Deus está conosco. E a gente pode desfrutar da paz e da segurança do Senhor. Quando a gente olha para os evangelhos, a gente vai ver várias circunstâncias onde os discípulos estão com Jesus no barco, porque parecia que o barco naquela época, né, era o veículo mais usado, vamos colocar assim, tanto de sobrevivência para pescar, mas também para ir de um lugar para o outro. E a gente observa nos evangelhos muito disso, né? Jesus e os discípulos no barco atravessavam. E em alguns momentos ali a gente vai perceber, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Jesus dorme. É como se ele tivesse tirado um cochilo, né, irmãos? Um cochilo é muito rápido, né? Qualquer coisa a gente acorda. E diz que Jesus ali na proa tira um cochilo. E de repente, irmãos, diz que o mar fica revolto, uma tempestade se levanta. Ou seja, irmãos, a coisa fica tensa. E a Bíblia vai mostrar para a gente que os discípulos ficam apavorados. E o que eles fazem então? Eles vão até Jesus, né, e dizem, olha mestre, acorda, acorda. Tipo assim, tá, mas o que está acontecendo? Como que se o Senhor não soubesse o que estava acontecendo. Diz, olha, o Senhor não está vendo? O mar está revolto. Olha a tempestade. E Jesus muito tranquilo, né? A Bíblia diz que ele se levanta e ele diz, aquieta-te mar, acalma-te vento. E a Bíblia diz que o mar se aquietou, o vento se acalmou, irmãos. E houve paz.
Houve paz no meio da tempestade, no meio do caos, no meio da insegurança, porque Jesus estava no barco, irmãos, ele proveu paz para os discípulos. Você consegue entender isso? O que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, irmãos, é que nenhum de nós estamos isentos de passar por situações adversas. Sabe, aquele dia que às vezes você diz assim, não gostaria de ter acordado, eu não gostaria de estar vivendo isso. Você não espera, você é pego de surpresa por determinadas situações da vida. Mas o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite pela sua palavra, irmãos, e trazer paz, trazer segurança ao meu e ao seu coração, é que não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema e de que ordem ele seja, se Jesus estiver na minha e na tua vida, se Jesus estiver presente em nós, irmãos, nós vamos desfrutar de paz, de alegria e de tranquilidade em meio a uma tempestade. Você crê nisso, amém? Essa é a promessa que nós temos do Senhor, irmãos. A promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. Então nós precisamos nos apropriar da palavra do Senhor, da leitura que a gente faz, do estudo que a gente faz, das mensagens que a gente ouve. A gente precisa crer, colocar em prática, e diante da tempestade, diante daquilo que você vive na sua vida, dizer: Senhor, eu quero desfrutar da tua paz, eu quero te sentir, Senhor, eu quero ouvir o Senhor, eu quero sentir o teu toque, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aí nada mais importa, irmãos, quando o Senhor te toca, quando o Espírito Santo fala com você, você vive uma experiência diferente. Por isso que as dificuldades, as provas e as circunstâncias na vida do cristão, elas são necessárias. Por quê, irmãos? Porque é quando eu e você estamos na prova, é quando eu e você estamos em dificuldades, a gente fica mais sensível, fica ou não fica, irmãos, para ouvir a voz de Deus. Obrigado, mano. Quando nós estamos em meio ao sofrimento, irmãos, a única coisa que a gente reconhece e a gente recorre ao Senhor. A gente ora de manhã, a gente ora à tarde, a gente ora à noite, porque você entrou num sofrimento. Você está vivendo algo que você não esperava. E você não tem estrutura física e emocional para suportar a tempestade. Então a gente recorre quem, irmãos? Aquele que no meio da tempestade, ele produz paz, amém? Ele produz alegria, ele produz tranquilidade, ele aquieta o nosso coração, irmãos. E a nossa fé, que é produzida por ouvir a palavra de Deus, ela começa a entrar em ação, irmãos. Aí todo mundo está ali numa aflição, todo mundo está numa angústia, e você começa a produzir paz naquele ambiente, e naquele lugar, e naquela circunstância que você se encontra. Ou seja, irmãos, você não é tomado pelo medo, pelo terror, mas Deus produz paz no seu coração. Agora, essa paz, ela não é uma paz humana, ela não é uma paz produzida por discursos humanos, ela não é uma paz dessa terra, irmãos. Ela é uma paz que vem do alto, amém? Ela é uma paz que vem do céu, ela é uma paz divina, que adentra dentro do coração do homem e da mulher de Deus, e nos aquieta. Quando você olha para os salmos, você vai verificar, irmãos, várias vezes, Deus falando ao seu povo: aquietai-vos, porque eu sou Deus. É como que se Deus estivesse dizendo assim: eu estou vendo a situação, eu estou contemplando a situação, e eu sou Deus, eu sou o Senhor que estou agindo, estou trabalhando. Então, eu aprendo que a vida com Deus, ela é um aprendizado constante. O caminhar do cristão, o viver do cristão, irmãos, é um aprendizado diário, aonde a gente aprende, irmãos, que Deus é conosco e que no meio da tempestade a gente pode desfrutar de uma paz que não é daqui, mas é uma paz que vem de cima, de um amor, de um cuidado, irmãos,
que às vezes o pai e a mãe não têm como suprir, mas Deus, no seu infinito amor comigo e com você, Ele supre esta necessidade e nos aquieta, e nos faz sossegar em meio à adversidade. Você precisa crer nisso. Você precisa crer na palavra do Senhor. É no meio da adversidade, é no meio da dor, é no meio da perda, é no meio das lágrimas, que a nossa fé, irmãos, ela é trabalhada, é no meio das circunstâncias que a gente prova o cuidado e o amor de Deus. É quando você diz assim: olha, é só tu, Senhor. Se não for o Senhor, e sempre foi assim, irmãos. Mas quando a gente está de bem, quando a gente está todo engomadinho, quando a gente acha que as coisas estão bem, irmãos, parece que a gente está flutuando. E o primeiro buraco que a gente pisa, parece que a gente vai afundar, não é verdade? Lembram do Pedrão? O Pedrão era ousado, não era? O Pedrão, ele era ousado, né? Senhor, se é tu, manda eu ir até aí. Jesus, pode vir, não tem problema. E o Pedro começa a andar sobre as águas, né? Pensa na experiência que Pedro teve, né? Você já parou para pensar sobre isso? E o Pedrão foi, não negava fogo, né? Mas de repente o Pedrão começa a afundar, alguma coisa começa a acontecer. E aí bate o desespero. E aí Pedro clama, né? Senhor. E o Senhor Jesus estende a mão para Pedro. Sabe, irmãos, é na prova, é nas circunstâncias que não são favoráveis, que a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. A gente fica mais sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente reconhece que a gente não é nada, irmãos. Por isso que o salmista vai dizer que o Senhor conhece a nossa estrutura e Ele lembra que nós somos pó. Esse é o retrato da humanidade, irmãos, somos pó. Ou seja, é algo muito frágil, irmãos. Mas a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. E na sua misericórdia Ele lembra de mim e de você, irmãos. É por isso que Ele age, é por isso que Ele trabalha ao meu e ao teu favor. Quando a gente entende e compreende isso, que em meio às circunstâncias, o Senhor está ali. O Senhor está ali. O Senhor está ao seu lado, o Senhor está vendo aquilo que você está vivendo, o Senhor conhece a tua estrutura. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, porque no meio da dificuldade, a gente acha que só a gente está chorando, a gente acha que ninguém se preocupa com a gente, e a gente acha que Deus não está nem aí para a gente. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, e pela pregação e o ensino da palavra de Deus, é possível você entender e compreender que no meio da tempestade existe um Deus que aquieta a tempestade, acalma-se o mar e traz paz e segurança ao teu coração, amém? Glória a Deus por isso. Então, em toda a história, irmãos, em toda a história da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver um Deus presente. Jamais um Deus ausente. Deus é sempre um Deus presente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E como é importante, irmãos, nós ter essa certeza dentro do nosso coração, você ter essa certeza. Você que está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, Deus é contigo, Deus é com você, Deus é com a sua família. Não é porque eu estou dizendo, irmãos, é porque a palavra de Deus diz isso. E quantas das vezes no meio da tempestade a gente desperdiça a oportunidade de o Senhor trabalhar na nossa vida. Desperdiçamos a oportunidade de provar do amor e do cuidado de Deus em meio à dor, em meio à lágrima, sabe? Em meio a tantas perguntas sem respostas. Às vezes num leito de um hospital, às vezes longe de tudo e de todos, mas Deus te visita, Deus está ali e você tem aquela paz interior que vem do céu, para que você possa passar por aquilo.
para que você possa testemunhar do amor de Deus. Então Deus sempre esteve presente, irmãos, em toda a história. Deus sempre esteve provendo, Deus sempre esteve dando livramento, Deus sempre esteve encorajando e Deus sempre esteve cuidando. Ele é um Deus que nos anima. Jamais você vai olhar para a Bíblia e ver um Deus que te desanima, Elias. Mas Ele sempre é um Deus que te anima. Ele é sempre um Deus que tem uma palavra sempre de encorajamento e de fortalecimento para a igreja do Senhor, da qual a gente faz parte, irmãos. O corpo de Cristo. Deus sempre tem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para os seus filhos. Porque o Deus sabe, irmãos, que diante da luta e da tempestade, a gente carece desse agir sobrenatural de Deus. Não é um agir humano, não é um telefonema humano, irmãos, mas é um agir sobrenatural de Deus. Deus precisa agir, Deus precisa intervir na nossa vida, irmãos. E Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que intervém na nossa vida. E eu vejo Deus provendo, irmãos, sendo provisão e dando livramento para um homem chamado Abraão. Lembram do Abraão? A história dele começa em Gênesis capítulo 12, o nome dele ainda era Abrão, né? E Deus fala para ele, diz, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lembram disso, irmãos? Né? E Abraão obedeceu e foi sem saber aonde aquilo ia dar, essa é a verdade. Mas Abraão acreditou, Abraão creu. Por isso que o Novo Testamento diz que Abraão é o pai da fé, irmãos. Ele acreditou na palavra de Deus ao seu coração. Mas eu quero falar de um episódio que está em Gênesis capítulo 22. Lembram desse episódio? Onde o próprio Deus que chama Abraão e vai trabalhando na vida de Abraão, chega no capítulo 22, ele pede algo muito difícil para Abraão e para qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite. Pense sobre isso. Deus disse para ele, Abraão, é o seguinte, tu é meu amigo, pega o teu filho, e aí Deus dá mais uma arrochadinha, aquele a quem tu amas. Então não é um filho qualquer, é aquele a quem tu amas. É como Deus estivesse dizendo assim para ele, rapaz, aquele filho que tu cuida, aquele filho que você zela, aquele filho assim que você tem um amor, sabe, aquela proteção que você dá, é aquele ali, aquele que tu ama. Pega ele e oferece ele em sacrifício. Você já pensou, irmãos, se Deus nos pedisse algo assim? Porque filho é algo que não tem preço, nos custa muito caro. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão, ele obedeceu. Não é verdade? Sabe, o importante não é a prova, a circunstância. O importante é o quanto Deus trabalha no meu e no teu coração. Às vezes nós ficamos focados na prova, na circunstância, e a gente esquece que o mais importante é o quanto o meu coração está sendo tratado e moldado pelo Senhor. Nós focamos na dor, nós focamos na perda, nós focamos no sofrimento e esquecemos do que Deus quer tratar no nosso coração. E esquecemos, irmãos, que nós somos um vaso, amém? E o Senhor é o oleiro. E o oleiro trabalha com um vaso do jeito que Ele quer. Então Deus sabe, irmãos, que para trabalhar na minha e na sua vida, Ele precisa usar circunstâncias. Para um Ele aperta mais, para outro Ele aperta menos. Mas de alguma forma, Deus nos traz para próximo dEle. Geralmente, no meio da dificuldade, a gente diz assim, por que isso, Senhor? Você já não disse isso para Deus? Por que isso, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Talvez você está aqui nessa noite e você pode ser que você disse isso hoje para Deus. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que eu?
E a gente fica com os porquês que nunca tem respostas. É porque nós estamos focados na prova, nós estamos focados na circunstância. Agora nós deveríamos mudar a nossa pergunta e dizer: Senhor, para que isso? Qual é o propósito disso, Senhor? Por que o Senhor me trouxe? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que, Senhor, eu me encontro nessa situação, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Aí você deixa de focar na prova, você deixa de focar na circunstância, e você começa a focar no Senhor, e você percebe que Deus te leva para esse deserto, para este lugar, porque ali Deus quer revelar a sua graça e a sua misericórdia e o seu amor sobre a sua vida. Você consegue entender isso, amém? É ali, irmãos, é ali quando estamos fragilizados, é ali quando estamos longe de tudo e de todos, é ali que a nossa crista baixa, irmãos, é ali que a gente fica pianinho, é ali que a gente fica mais quietinho, é ali que a gente fica um pouco mais humilde, é ali, irmãos, que a gente para ouvir a voz de Deus. Porque todos nós queremos viver o propósito do Senhor, amém? Todos nós queremos viver o propósito do Senhor, mas ninguém quer passar pelo processo, e o processo é necessário. O vaso na mão do oleiro é o processo, e o que Deus usa para fazer o processo? Ele usa a circunstância. Ele usa as circunstâncias para nos deixar bem humilde, sabe? Para nós entendermos que nós somos barro, nós somos pó. Sem Ele, irmãos, não somos nada. Então, eu levantar a mão e dizer que Deus é tudo para mim é uma coisa, mas agora eu estar na prova, estar no sofrimento e continuar dizendo que Deus continua sendo tudo para mim é outra coisa. E é isso, irmãos, que as Escrituras nos ensinam nessa noite. De que o Senhor deve ser o nosso tudo. Porque em toda a trajetória de Berseba a Moriá, irmãos, a gente vai perceber que Deus estava ali, junto deles. Você imagina o pai e o filho caminhando. E você vê o pai com uma fé inabalável em Deus, porque ele já viveu experiências profundas com o Senhor. E ele diz para os moços: olha, vocês ficam aqui, porque nós vamos lá adorar, não é isso? E nós vamos voltar. Ele não sabia o que iria acontecer, mas ele tinha a certeza de que Deus tinha o melhor para ele. Então, nesse caminho, irmãos, Deus estava ali. O que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite é que Deus está aí junto de você, nessa crise, nesse momento, no sofrimento, na angústia. O Senhor está ali, Ele quer se revelar a você, é nesse momento, é nesse tempo. Então Ele cria circunstâncias, irmãos, para que a gente entenda que sem Ele nós não somos nada. E que nós não podemos ser cristão apenas de falar, de adorar num culto, de levantar a mão, mas nós precisamos ser crente de verdade, que ama Jesus, irmão. Seja na bonança ou seja na dificuldade, nós não vamos deixar de crer no Deus que nos salvou, no Deus que nos libertou, no Deus que nos transformou. Aí, não importa mais as circunstâncias. Agora você entende que é o momento onde Deus está trabalhando, Deus está te renovando, Deus está fortalecendo a sua fé. Só que dói, dói. O deserto dói, o processo ele é dolorido, mas ele é necessário, irmãos. Ele é importante para a nossa vida, para o nosso viver diário. A maior prova, irmãos, de que Deus estava com os dois naquele caminho de Berseba a Moriá, o próprio texto de Gênesis vai dizer isso, é que o Senhor já havia provido. O Senhor já havia provido, irmãos, o sacrifício. O cordeiro já estava pronto, irmãos, para o sacrifício. Abraão e Isaque não sabiam disso.
A prova de que Deus estava com eles em todo aquele caminhar, irmãos, está no próprio texto, dizendo que Deus já havia provido o cordeiro para eles. Por isso, irmãos, que aqui nesse texto, o nome de Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Agora, entenda isso, que não é um Deus apenas de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas é o nosso Deus, irmãos. O Deus que eu e você servimos, o Jesus que nós aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê para mim e para você. Como Ele proveu na vida de Abraão. Agora, o interessante disso tudo, irmãos, é que a questão aqui não era com Isaac. A questão aqui era com Abraão. O que Deus queria fazer aqui não era na vida de Isaac. O que Deus estava aqui fazendo e tentando ensinar era na vida de Abraão. Quando você olha capítulo 22 e o verso 12, Deus vai dizer assim: então disse, não estenda as tuas mãos sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Isaac foi a causa, a circunstância que Deus precisou usar para trabalhar no coração de Abraão. Você consegue entender isso? Por isso que Deus já havia provido o cordeiro para o sacrifício. E quando realmente Deus percebe que Abraão estava firme no propósito de obedecer ao Senhor, e provavelmente ele ia sacrificar o seu filho, irmãos, ele não titubeou, ele não questionou, aonde que Deus brada do céu e diz: não faça isso, porque agora eu sei que realmente você teme a Deus, você tem temor de Deus no coração. Por mais que Isaac amava Abraão, Isaac não estava em primeiro lugar no coração de Abraão. Nós que somos pais aqui, irmãos, tanto amor a gente dá aos nossos filhos, não é verdade? E o Isaac aqui, irmãos, pode ser tantas coisas. Sabe, Isaac aqui pode ser tantas coisas de ordem material, financeira, o que você imaginar, coisas que às vezes vão tomar o nosso coração. E aí, irmãos, o Deus que nos ama, o Deus que quer promover a paz na nossa vida, Ele começa a criar circunstâncias para que o Isaac não tome o espaço que é somente do Senhor na nossa vida. Consegue entender isso? Porque é muito fácil, irmãos, a gente pegar o Isaac, sabe? E achar que, que eu estou vivendo é tudo. Olha onde eu cheguei, sabe? E a gente vai achando assim que está tudo certo, irmãos. Está tudo certo, está tudo certo. E a gente esquece de priorizar o Senhor. A gente esquece de louvar ao Senhor. A gente esquece da dependência do Senhor, porque é natural, irmão. Está na hora do culto, eu vou para o culto, vou ouvir a palavra, vou levantar a mão. Mas é mais do que isso, irmão, porque nós estamos apoiados no Isaac. Mas o Senhor quer ser o nosso apoio, o Senhor quer ser o nosso sustentador, o Senhor quer ser para mim e para você, irmãos, como cantou o irmão Reinaldo aqui, o nosso tudo, irmãos. Mas aonde é que eu provo que o Senhor é o meu tudo? Não é num culto como esse daqui, irmãos. É na prova, é na tentação, é na aflição, é na dor, é no sofrimento. É ali que eu continuo crendo no Deus da minha salvação. É como Jó disse, irmãos, em meio a toda aquela circunstância que ele estava vivendo. Ele disse: olha, eu sei que o meu Redentor por fim se levantará sobre a terra. Jó estava dizendo assim: eu o conheço, eu sei que ele pode, eu sei que ele é poderoso, e eu creio que chegará o dia, chegará o tempo em que Deus botará um fim nesse sofrimento. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que você serve a um Deus que te vê e te contempla, ou seja, você é monitorado 24 horas pelo Senhor.
Mas você precisa tirar o foco da luta, da prova, da dificuldade e perceber o que o Senhor quer falar contigo. Aonde o Senhor quer te trazer, o que é que você não está vendo e Deus quer que você veja. Aí Ele nos leva para o deserto. Ele nos leva para o altar do sacrifício. Porque é ali que Deus trabalha na minha e na sua vida. Então, queridos, tudo isso, as circunstâncias, as provas, as dificuldades, não são para nos desmotivar, não são para nos fazer parar, pelo contrário, é para que a gente possa se aproximar mais do Senhor e amadurecer na fé. Que o Espírito Santo de Deus possa estar forjando a tua vida, o teu coração, a tua mente, sabe? Para que você continue crendo nas promessas do Senhor. Não deixe com que essa situação, essa dificuldade que você está enfrentando, sabe, atrapalhe o propósito do Senhor sobre a tua vida. Viva o processo ele é doloroso, o processo ele é difícil, mas você tem um Deus que é um Deus da provisão, você tem um Deus que é um Deus de perto e que cuida de você, e no fim do processo, você vai entender o propósito do Senhor na sua vida. Não tem como, irmãos, você viver o propósito se você não viver o processo, porque é no processo, irmãos, é que o barro vai sendo amassado, nós vamos sendo lapidados, sabe? O Senhor vai trabalhando na nossa vida, o Senhor vai moldando a nossa vida, o Senhor vai nos aquietando, e ali, queridos, nós vamos sendo ministrados pelo Senhor. Então, irmãos, não há fé sem provas, não há fé sem renúncia. Se você quer exercitar e viver a fé bíblica, as lutas e as dificuldades fazem parte para que você exercite a sua fé. Então é no meio da renúncia, é no meio da prova, irmãos. Você lendo a palavra, ouvindo a palavra, sabe, tendo comunhão com o Espírito Santo, é que a tua fé vai sendo exercitada. E você vai caminhando, você vai andando, porque você está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não importa o tamanho da prova, o importante é caminhar, amém? O importante é não parar, irmãos. Você sabe que de Berseba a Moriá, aproximadamente 65 quilômetros? E naquele tempo, irmãos, levaria aproximadamente uns 3 dias para chegar lá. 3 dias. Talvez daqui a Enseada dá uns 50 quilômetros, mais ou menos isso, só para você ter uma ideia assim, né? De carro vai, né? Mesmo com as filas 280, mas não chega lá. Agora é 3 dias, irmãos. 3 dias foi o tempo necessário do processo de Deus para cumprir o propósito na vida de Abraão. 3 dias foi o tempo que Deus precisou para trabalhar na vida e no coração de Abraão. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é o processo que você está, não sei a circunstância que você está vivendo, mas a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: continue crendo, continue caminhando, não desanime, não para, continue crendo que Deus está te vendo. Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão, Ele está ao teu lado, Ele está junto contigo, sabe? Aonde ninguém vê as tuas lágrimas, mas Ele está ali. Então, pelos olhos da fé, contemple o Senhor agindo, operando, sabe, pela fé, irmãos, e no tempo certo, sabe, Deus traz a resposta, amém? No tempo certo, Deus traz a cura, no tempo certo, Deus restaura, no tempo certo, Deus abre as portas, no tempo certo, irmãos, Deus dá a bênção para nós, mas é no tempo certo. Agora, eu vejo também, queridos, um Deus que encoraja, eu vejo um Deus que anima também, eu vejo um Deus que fortalece. Eu vejo isso na vida de um homem chamado Josué. Quando a gente olha para a Bíblia, Josué capítulo 1, sabe? E no verso 9, quando está terminando ali, sabe, Deus traz uma palavra para Josué. E Deus vai falar para ele: olha, esforça-te e tende bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Observe uma coisa, irmãos. Quem falou isso foi o próprio Deus. Ele fala
e ele anima. Ele fala e ele anima. Até então, Deus não tinha falado com Josué desta forma. Até então, Deus falava com Moisés. Josué, até então, não tinha ouvido a voz de Deus. Nesse sentido, nesse quesito, nesse chamado e nessa responsabilidade. Agora, é interessante perceber, irmãos, que a situação era tensa. A situação era muito difícil. Era uma situação de tristeza, de desânimo e de preocupação. Por quê? Porque o grande líder Moisés, aquele que Deus usou lá atrás para nos tirar do Egito, aquele ao qual Deus usou e fez sinais, prodígios e maravilha, agora esse cara se foi. Acabou-se. Você pensa a atenção que gerou, irmãos, no povo. Porque Moisés se foi. E aí, irmãos, Deus está dizendo para Josué o seguinte: Josué, não tem nada a ver com Moisés aqui, Josué. Tem a ver comigo. Eu só usei o Moisés. Mas a glória, a honra, o poder, o domínio, a majestade sempre foi minha. Entende isso? Então, Josué, fica tranquilo. O povo aí ficou olhando para o Moisés, porque ele era o cara. Só que o tempo de Moisés deu. Eu quero dizer para ti, Josué, que eu vou ser na tua vida como eu fui na vida de Moisés. O mesmo Espírito que encheu Moisés e usou Moisés, vai estar na tua vida, vai te encher e vai te usar também. Está entendendo, Josué? Então, esforça-te, Josué. Tenha bom ânimo. É como Deus está dizendo para ele assim: rapaz, tenha coragem. Porque ninguém avisou que Moisés ia morrer. E de repente Josué está diante daquela multidão. Ele sempre esteve ao lado de Moisés, irmãos. Mas agora, como diz alguém, ele teve que sentar na cadeira de Moisés. É bem diferente. Glória a Deus, irmãos. Que o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, amém? É o Deus que nos chama, é o Deus que nos capacita. Então, Josué, irmãos, ele já estava na forma, ele estava sendo preparado. Ele não foi jogado ali para assumir uma responsabilidade do nada. Josué já vinha há muito tempo ao lado de Moisés. E a Bíblia não mostra que Josué tentou usurpar a liderança de Moisés. A Bíblia não mostra que Josué queria estar no lugar de Moisés. Mas a Bíblia sempre mostra Josué como um jovem sempre pronto para servir, para obedecer e honrar ao Senhor. Agora, o grande líder Moisés, irmãos, partiu. Moisés era um homem que falava face a face com Deus, não é verdade? A única senha, na verdade, irmãos, que a gente não quer trocar é a senha da nossa partida. Ou tem alguém aqui que quer trocar a sua senha da partida? A senha do banco todo mundo quer trocar, né? Para estar lá na fila na frente. Né? Não quer trocar comigo, ninguém troca. Não, capaz, cheguei aqui agora. Agora, a senha da partida ninguém quer trocar. Mas você sabia que cada um de nós tem uma senha? Um dia ela chega para nós, irmãos. Agora, eu abro um parênteses aqui. Eu conheci um homem, e eu acho que você também conheceu, que ele trocaria a sua senha para estar junto com o Senhor. E esse homem, ele não está mais entre nós, ele já esteve aqui conosco. Esse homem se chama Pastor José de Oliveira Martins. Está aqui a sua filha, está aqui a esposa. Por várias vezes, irmãos, que eu conversei com ele, estive próximo dele. Só o que importava para ele era o céu. Não é para nós que conversávamos com ele. Não importava mais nada, irmãos, a não ser estar ao lado de Jesus. E esse homem trocaria a senha facilmente, irmãos.
E hoje ele está com o Senhor. E um dia, irmãos, nós também estaremos lá. Mas fica um legado de alguém que esteve aqui entre nós, que gastou a sua vida fazendo a obra do Senhor. E quando você estava próximo dele, nas conversas dele, irmãos, nada mais era tão importante quanto estar próximo de Jesus. E de uma forma sempre muito simples, muito prática, né, Sara? Sabe? Senhor, se tu vieres hoje, né? Não esqueça de mim. Não era isso, Miquita? De um amor e de um relacionamento com o Senhor. Queridos, que o Senhor ministre isso no nosso coração também. Que nada mais importa a não ser estar com o Senhor. Claro que temos filhos, temos família, temos tantas coisas para fazer aqui ainda, irmãos. Mas isso tem que ser uma realidade dentro de nós, irmãos. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui, amém? Nós não somos daqui, irmãos. Nós somos do céu, nós somos de lá. Há uma eternidade para sempre com o Senhor. Por isso nós precisamos viver aqui, irmãos, a cada dia como que se fosse o último dia da nossa vida. E não nos acostumarmos, irmãos, de sermos igreja, não nos acostumarmos, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui, irmão. Esse mundo é hostil. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Dentro de nós precisa haver essa esperança do céu, irmãos, desejar o céu, estar com o Senhor. Para que a gente possa viver um cristianismo que vale a pena, sabe, ser vivido. E você sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Você lembra desse episódio? Está registrado no livro de Números, no capítulo 8. Você se recorda de que o povo estava com sede, o povo queria beber? E o povo, irmãos, rapidamente entra na murmuração e vai confrontar os líderes, chamados Moisés e Arão. Olha, nós estamos com sede, nós queremos beber. E aí, irmãos, entra a murmuração, irmãos, entra a ingratidão. Agora o Senhor nos trouxe para o deserto para a gente morrer aqui. Aqui não dá nada, não se planta nada, não se colhe nada. Era melhor ter deixado nós lá. Lá onde? Lá no Egito. Veja bem, irmãos, a ingratidão do povo. No Egito eles eram escravos, irmãos. Estavam debaixo de escravidão. Deus os tira de lá. Sabe por que da murmuração, irmãos? É porque eles querem viver o propósito, mas não querem passar pelo processo. Porque o processo, ele é necessário na vida do povo de Deus. Você queira entender isso ou não, quanto mais rápido você compreender isso, mais rápido você amadurece, cresce e se desenvolve em Deus. O processo, ele é necessário, irmãos, para que a gente possa viver o propósito. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Moisés e Arão, eles vão consultar ao Senhor, diante do pedido do povo, e Deus diz para eles assim, ok, Moisés, pega a tua vara e fala a rocha. E a Bíblia diz que Moisés, a princípio, obedeceu, pegou a vara conforme Deus tinha ordenado. Mas a Bíblia diz que quando Moisés vai falar a rocha, ele fere a rocha por 2 vezes. Saiu água da rocha, tranquilo, o povo bebeu, o povo ficou saciado, está tudo certo. Aí Deus diz assim para os líderes, vem cá um pouquinho agora vocês, vem cá um pouquinho. Parece tão simples, né, irmãos? Moisés apenas desobedeceu, mas foi uma ordem direta de Deus. E a sentença foi forte sobre Moisés e sobre Arão. Olha, por vocês não terem crido em mim, é isso que a Bíblia diz, por vocês não terem crido em mim, vocês não entrarão na terra prometida. Você vai ver que um pouco à frente Arão morre, Moisés continua um pouco, e chega lá em Deuteronômio 34, é onde Deus chama Moisés, Moisés contempla toda a terra prometida, e Deus diz para ele, mas aqui você vai parar, você não vai entrar. Sabe, irmãos, Moisés provavelmente já estava irritado com o povo, Moisés talvez já estava com o nervo à flor da pele, porque nada estava bom para o povo, nada satisfaz o povo. Mas no momento de descuido, irmãos,
Moisés deixou de ouvir a voz irrestrita de Deus em obediência. E ele acaba ferindo a rocha. Só que isso trouxe consequências para ele, irmão. Para ele e para Arão. Porque essa atitude, irmãos, demonstrou a falta de confiança no Senhor. Que as nossas atitudes e as nossas ações, gente, sejam atitudes e ações de obediências à palavra do Senhor. Se você quer viver uma vida que vale a pena viver, ame ao Senhor, obedeça a sua palavra, pratique a sua palavra, porque é desafiador praticar a palavra, irmãos. Pregar a palavra, tu pode até pregar, tu vai estudar, tu vai entrar num seminário, tu vai ler, tu vai aprender, sabe? Enfim, você vai saber fazer uma mensagem, um escopo, e você vai pregar e talvez você não vai falar besteira nenhuma. Mas o desafio não era o pregar, o ensinar, ou até mesmo o cantar, né? O desafio é a gente praticar isso, é viver isso. Então, gente, que a gente possa confiar no Senhor e na sua palavra. Quando a sua palavra diz que Deus está conosco, é porque Deus está conosco. O desafio é, irmãos, nós permanecer no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio do caos, no meio do nada. O desafio é permanecer sabendo que o Senhor está conosco e no tempo certo, sabe? Deus brada, Deus trabalha, Deus traz a solução para a nossa vida, irmãos. Porque senão a gente pode fazer como Moisés, no momento de descuido, no momento de irritação, sabe, no momento da flor da pele, a gente quer fazer alguma coisa, e achando que não dá nada. E isso traz consequências irreparáveis para a nossa vida cristã. Então, queridos, nós servimos a um Deus, a um Senhor, que exige de mim e de você responsabilidade, amém? Responsabilidade, ações que glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, o cuidado do Senhor, o agir do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos, está condicionado a obedecê-lo, amá-lo e servi-lo. Se você obedece, ama e serve ao Senhor, aquieta o teu coração, descansa no Senhor, que no tempo certo Ele traz a cura, Ele traz a resposta, Ele é a provisão para a nossa vida, irmãos, sabe? É Ele que conhece o passado, o presente e o futuro, amém? É o Senhor. Aonde que está o desafio? O desafio está em mim, irmãos. Descansar nessa promessa, confiar que o Senhor está cuidando de todas as coisas, e que o mais importante não é a circunstância, o mais importante é o que o Senhor está falando ao meu coração. O que o Senhor está me ensinando no meio dessa dor, no meio dessa prova. Que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa renovar a tua vida. Amém? Se coloque de pé, querido, por bondade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Creia, irmãos, creia no Deus que te salvou. Creia que Deus está cuidando dos detalhes da tua vida e da tua história. Qual é a minha parte? A minha parte é obedecê-lo, é amá-lo. A minha parte é honrá-lo em todo o tempo, sabe, irmãos? E o restante Deus vai cuidar, irmãos. O restante Deus vai trazer a resposta. Sabe, quando você olha para Romanos, no capítulo 8, do verso 31 ao 39, irmãos, você vê que Paulo, ele vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? E a gente diz, ninguém.
É verdade, mas Paulo traz uma lista de circunstâncias e de adversidades que afrontam a minha e a tua vida. E muitos cristãos já tombaram, irmãos, por causa da perseguição, por causa da tribulação, porque não suportaram o processo, porque não entenderam que a tribulação, a dificuldade é o meio que Deus está usando para nos ensinar a confiar nele e a descansar nele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, irmãos, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, queridos, creia nisso. E ele termina o verso 39 dizendo que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, querido, alegra o teu coração. Saia daqui dessa noite encorajado, motivado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Pratique a palavra, ame a palavra, sabe? Coloque a palavra como um alimento na tua vida e você viverá coisas novas de Deus. Você ouvirá Deus na sua vida e você tomará decisões não mais baseadas na sua vontade, mas na vontade dEle.